Obrigado, Esther. Boa tarde. É um prazer darmos sequência, não é, às nossas apresentações dos trabalhos premiados no nosso segundo concurso de monografias, né, na verdade, de trabalhos científicos aqui da Codeplan. Então, é um motivo de alegria dobrado, porque a Lídia foi uma das agraciadas, não é, com o prêmio, avaliado por uma comissão julgadora composta por membros de fora da Codeplan e de dentro da Codeplan. E eu acho que é um trabalho de excelente qualidade, que vocês vão ter conhecimento dele agora, e ele já sai também como TD, não é isso? Ele já sai publicado também no nosso site como texto para discussão, assim como todos os demais trabalhos que foram premiados no nosso segundo concurso de trabalhos científicos. Nós aproveito também para informar, não é, que nós já estamos com a previsão de abertura de inscrições, não é, para o terceiro Prêmio Codeplan, a partir do dia 12 de junho. As inscrições vão até 15 de outubro, 13 de outubro. Então, já fiquem, né, informados, submetam os seus trabalhos, nos auxiliem na divulgação desse projeto, que tem também colaborado com a produção de conhecimento sobre o Distrito Federal. O tema geral do nosso concurso é a discussão sobre desenvolvimento econômico e social, e ele trabalha com diversos subtemas nas áreas de políticas públicas, nas áreas de desenvolvimento, questões urbanas, ambientais, sociais, enfim, todas as temáticas sobre as quais a Codeplan se debruça nas suas pesquisas diárias. Então, o prêmio promove, não é, a produção de conhecimento na cidade e complementa, dessa maneira, os esforços que a Codeplan faz para gerar informações úteis para o governo e para a sociedade do Distrito Federal. E o trabalho da Lídia é um ótimo exemplo, não é, dessa produção que a gente vem estimulando e que a gente vem disseminando aqui na Codeplan. Eu vou passar a palavra para a sua apresentação, Lídia. Parabéns, mais uma vez, pela premiação, e, mais importante, pelo trabalho muito bem construído, muito interessante. Acho que é uma contribuição relevante para a discussão sobre políticas sociais no Distrito Federal. E, terminada a sua apresentação, acho que em torno de 30, 40 minutos, a gente pode abrir para o debate com a participação do público, a quem eu agradeço pela presença aqui hoje. Então, Lídia, por favor, fique à vontade, tá? Obrigada, Lúcio. Gente, primeiro eu queria agradecer a presença de todas vocês e todos vocês, tá? O trabalho, ele fez uma questão. A proposta dele é uma avaliação da implementação do Programa de Desenvolvimento Social. E aí, no caso, a gente escolheu o PAIF. E, por favor, não se assustem. Eu sei que o PAIF é um serviço de ordem continuada, mas por que eu estou usando o programa? É porque eu utilizei, durante todo o referencial teórico, a questão e a nomenclatura, a discussão sobre avaliação de programas sociais. Tá? Então, por isso, aqui eu fiz um recorte. O escopo do trabalho foi o serviço implantado aqui no Distrito Federal. Para quem não sabe, eu sei que tem muita gente aqui da área, mas tem alguns técnicos da Codeplan que não conhecem. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, ele funciona dentro do CRAS, que é a unidade de referência da proteção social básica nos territórios, né? E ele tem algumas funções, que é fortalecer a função protetiva da família, prevenir ruptura de vínculos familiares e comunitários, promoção de aquisições sociais e materiais a famílias, acesso a benefícios e acesso a demais serviços setoriais. Ele é um serviço, e essas unidades estão descentralizadas nos territórios e atende a população mais vulnerável. Aqui tem o organograma, o fluxo que está dentro do caderno de orientações do PAIF, detalhando como que se dá o acompanhamento, a execução do trabalho. Tá? A gente pode ver que tem duas aqui, o programa, ele aqui entra, né, tem a acolhida, faz um estudo social, e ele se divide em dois grandes grupos. Uma questão que é o acompanhamento e uma questão que é o atendimento. O que a gente vê e que a gente sempre discute assim, quando a gente vai nas unidades? Eu posso dizer que essa parte aqui, esse acompanhamento, é a parte mais dura, mais robusta
do serviço. E a parte mais desafiadora, como eu vi ao longo do desenvolvimento do trabalho, e como a gente já discutia há muito tempo dentro do Ministério, né? Há muitos anos a gente trabalhava com isso. E aqui, o atendimento, que são as ações corriqueiras, que sempre a assistência social esteve envolvida, que é a distribuição de benefícios, que é a distribuição de cestas básicas, os encaminhamentos, que é, na verdade, para onde, muitas vezes, o usuário chega e faz aquela demanda. E, depois, o profissional faria o acompanhamento. Então, aqui a gente tem o que, normalmente, a gente vê com muita clareza nas unidades, e aqui a parte mais complexa, que seria, vamos dizer assim, o núcleo ali central do programa PAIF. Do PAIF, do serviço, desculpa. E aí, qual que foi o histórico de implantação do serviço? Em 2005, a gente tem a norma operacional básica da assistência, que estrutura a política e dá parâmetros operacionais organizados, dando mais clareza para uma política que já vinha dentro de um sistema com a implantação do SUAS. Tá? Em 2007, a gente tem o início do processo de monitoramento da política, que a gente implantou o Censo SUAS, tá, com mapeamento das unidades em todo o Brasil e com a questão de quais serviços que elas estão prestando, atendimento, quais são os profissionais. Então, começa esse mapeamento. Em 2009, a gente tem a tipificação, que é o detalhamento de todas as atividades, o que é feito em cada unidade da assistência. Em 2012, a gente tem o caderno de orientações do serviço, que é explicando o que é o PAIF. E, em 2014, a gente tinha somente 85 municípios brasileiros que ainda não possuíam, ainda não executavam o serviço. E aí tem uma evolução da implantação. O que a gente vê? Lá em 2012 foi quando saíram as primeiras orientações técnicas. E a gente vê que, desde lá de trás, desde 2017, a gente já tinha uma rede bem robusta. Em municípios, cerca de 3.100 municípios já tinham um programa e já executavam em 4.000 unidades, sem ter uma direção, sem ter um detalhamento maior, uma especificação do que era para ser executado. Então, eu vim aqui e trouxe algumas questões do porquê estudar a implantação do PAIF. A gente teve uma grande expansão, e aí, no trabalho, eu trago isso como histórico maior sobre a implantação da questão da discussão de proteção social no país, né? Como é que, a partir da Constituição de 88, a gente vem tentando colocar um tripé da seguridade formatado, organizado, bem mais robusto para funcionar. E aí a Política Nacional de Assistência Social vem dentro dessa linha, vem dentro nesse caminho, né? A gente tinha pouca reflexão sobre a implementação, principalmente desses programas. Na área da assistência social ainda é menor essa questão, essa reflexão, né? É uma política nova, com questão de definição dos serviços muito recente. Então, a gente tem, principalmente, também poucos resultados e registros de resultados alcançados. Quem trabalha com a política sabe que o tempo inteiro a gente é cobrado para demonstrar o resultado desse programa, dos serviços que a gente oferece, né? E a dificuldade, como são serviços de ordem abstratas, fortalecimento de vínculos, prevenir, e muitas vezes na parte da proteção básica de prevenção, a gente tem muita dificuldade de demonstrar os resultados frente à questão quando a gente é questionado sobre isso. E aí a gente tem, além da rede muito grande, a gente tem um elevado volume de atendimento populacional, que a gente tinha lá no registro de 2014, 33.900 famílias em acompanhamento no Brasil e 365.000 atendimentos. Ou seja, é um serviço que atende, que está acompanhando muita gente. Não passa. Passou. Além disso, aí eu vou entrar agora um pouquinho na discussão da questão da política, né? Por que eu quis discutir a questão da implementação, que é um momento mesmo da questão do programa que a gente começa a executar e que se você não avalia, você não implementa de uma forma
como foi pensado, se você não pensa nos riscos, no que pode acontecer de errado, os resultados esperados podem ser que não sejam alcançados. Então, é uma parte muito sensível do processo, né? E eu sempre quis saber como é que a gente pensa, né? Porque teve algum momento que eu estive lá pensando na política, de como deveria ser executada. Aí, depois, você é cobrado dos resultados, e ali sempre tem aquela parte ali do meio do profissional da ponta, do que a gente chama de burocrata de rua, que é o responsável pela execução da política, aquela pessoa da ponta que recebe a orientação e é responsável por executar, para trazer o resultado, né? Então, se ele não está bem formado, se ele não tem orientação correta, como eu vou conseguir um bom resultado da minha política? E aí, os objetivos gerais foram contribuir para a análise da avaliação do programa, identificar e compreender o entendimento dos profissionais em relação ao modelo, objetivos e resultados alcançados pelo programa, pelo serviço. E aí eu utilizei uma metodologia de modelo lógico, onde que eu tentei traçar com os profissionais, na parte qualitativa, se eles conseguiam identificar os resultados, os processos, o público-alvo, tudo isso, e configurar e analisar a formação e capacitação dos profissionais para a implementação do PAIF. Identificar padrões de funcionamento do serviço e possíveis alterações e adequações que os profissionais realizam por conta própria na ponta. Analisar como se dá a escolha e a priorização de atendimento dos usuários. Então, assim, se os profissionais eles atendem os usuários, se eles fazem uma escolha e como eles fazem essa escolha. Analisar o grau de aceitação e crítica dos profissionais em relação à execução das orientações técnicas, ver o que eles achavam que devia ser alterado, e a consistência em relação e a adesão em relação ao que estava sendo pensado. Aqui, escolha e priorização é uma parte importante, porque a gente sabe que ali o atendimento é aquele fluxo constante que as pessoas chegam com uma demanda e que você faz. O acompanhamento ele é um processo muito mais elaborado. Então, você faz uma escolha, você define alguns grupos com quem que você vai trabalhar, algumas determinadas famílias, né? Então, como o profissional, lá no caderno de orientações, tem os perfis, os públicos prioritários, né, focalizados. Então, como o profissional define isso no seu dia a dia, no seu cotidiano? Então, aí, os marcos... A principal pergunta é como a atuação dos profissionais interfere na implementação do programa, isso sabendo que uma metodologia, e eu estou falando de como se fosse... Quando eu trago metodologia, eu sei que dentro do serviço social tem uma questão, uma grande discussão da autonomia do profissional, né? De não dar, e também a gente não é possível a gente dar uma cartilha fechadinha de orientação, né? Delimitado para o profissional. Mas eu estou falando de uma metodologia em que existe um detalhamento maior para o profissional. Tá? Resultados esperados, abstratos e de difícil mensuração, e a baixa disseminação de orientações técnicas. Eu sei que está sempre disponível, coisa e tal, mas uma baixa disseminação porque ela foi relativamente recente, né, devido à implementação do programa, e não tem tantas discussões ainda. Agora a gente caminhou bastante, mas ainda a minha avaliação era que era um pouco insuficiente. E aí eu trouxe algumas referências aqui para apresentar para vocês, que a gente tem uma série de políticas, né, dentro do Estado, nosso capitalismo moderno, uma série de desigualdades causadas, e a gente tem uma série de políticas responsáveis, que o Estado é responsável por fazer um ciclo virtuoso, né, entre a prosperidade, entre a democracia e o trabalho. Tem toda uma discussão dessa dentro do trabalho. Por quê? Aí, esse círculo, o Estado é responsável por promovê-lo e por reduzir as desigualdades através, e aí, um modelo de Estado de proteção, de bem-estar social do welfare state, que estava previsto nos pressupostos na nossa Constituição de 1988, com construção de sistemas universais de proteção, de saúde, de assistência, de educação, e o serviço do PAIF é um desses serviços previstos de proteção para que a gente exista diminuição das desigualdades sociais e promoção do desenvolvimento.
O que a gente tem nos últimos né, no último período? Vocês têm que entender que eu terminei de escrever, a gente estava num momento assim de início meio de crise. Então, eu podia falar ainda que a gente estava num círculo virtuoso, período de grandes mudanças, crescimento econômico, redução. Hoje em dia, eu não sei se eu falaria a mesma coisa, porque eu acho que a gente começou, sabe quando você chega aqui no alto do círculo e começa a cair novamente? Então, acho que a gente está começando a reviver e a reconstruir algumas questões, né? E a implantação era um momento também de implantação de um grande número de programas sociais. Então, esse era o contexto. E aí, na verdade, as políticas públicas e aí o Serviço de Proteção ao PAIF, ele deve ser visto como um programa que traduz uma série de uma plataforma social, né? E aí eu trago aqui o ciclo de avaliação, que é a definição de agenda de acordo com que os governantes fazem a discussão e a população aprova, identificação de alternativas, opções, seleção e a implementação. E aí eu escolho avaliar justamente esse momento, que é... Opa! Por que eu vou escolher esse momento? Eu declaro que a implementação é um processo, então, assim, eu não peguei o serviço implementado logo no seu início, mas ele estava ali no meio, no decorrer, né? Então, ele deve ser visto como continuado. É um momento em que deve se considerar as influências todas sofridas dos profissionais, da realidade, de tudo. É um momento que se considera muito sensível na implementação do programa, porque é onde você tentou pensar tudo e que você vai para a prática e aí tem uma série de questões que você não pensou, que os profissionais, muitas vezes, quando você vê uma política de cima para baixo, que muitas vezes, por mais que na política de assistência social a gente pactua na CIT, na CIB, a gente sabe que os profissionais, muitas vezes, não estão ali envolvidos, né? Então, é uma política que chega já pronta para o profissional. É forte a interação de interesses e disputas nesse momento. Então, a gente tem uma série de questões de atores envolvidos. A gente tem o gestor municipal, a gente tem o gestor estadual, a gente tem o profissional, tem o coordenador, né? Todos esses atores envolvidos achando qual é a melhor forma de conduzir. A política ela é sempre modificada nesse momento de implementação, então, por isso, a importância de a gente estudar ele. E caracterizada como um jogo entre elaboradores, implementadores, o que vai dar certo, o que não. E, além disso, tem a questão grande, muito importante, da discricionariedade de poder que os profissionais da ponta possuem na hora de implementar. E aí, durante todo o processo, para mim ficou muito claro como o programa, o serviço, ele é pensado de uma forma muito abstrata, como o profissional é fortalecido nesse momento, da questão da autonomia mesmo, e do que ele pode fazer, e do que ele escolhe fazer. E aí a gente tem aqui ainda que o governo federal, né, pensa, formula política, e aí, ao longo de todos os processos, todas as cadeias, até chegar lá na ponta do assistente social, do psicólogo, do pedagogo que executa aquilo, vai sofrendo mudanças e vai alterando, e as pessoas vão ressignificando, interpretando, tem as suas histórias de vida, tem a sua formação, que influencia diretamente nos resultados e no que como eles vão implementar a execução, de acordo com a realidade local, né? Então, a gente tem um profissional, eu já falei aqui, que traz as suas ressignificações, interpretações, com a ausência, né, de metodologia específica, de detalhamento, de orientações técnicas, que resultados são esses. Então, essa foi toda a pergunta que veio. Metodologia, eu quis usar 2 processos ao mesmo tempo. Eu sei que o primeiro ali era um que eu queria muito, e talvez a forma como eu usei não foi a mais adequada. Eu sei que aqui eu tive uma série de limitações, mas todos os estudos têm limitações. Então, foi o que eu consegui no momento. A gente tinha 100 profissionais na lista da SEDEST. E aí eu mandei o questionário para os 100 profissionais, não era identificado. E o que eu vi? Eu tive uma resposta muito baixa. Por mais que eu tenha ligado mais de uma vez para todas as unidades, perguntado para todos os coordenadores, fulaninho, 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 eles receberam?
que eu percebi também? A lista que eu recebi, que era atualizada, muita gente de licença médica, licença maternidade, e pessoas que estavam na lista que não estavam mais lá. Então, também tem essa questão do baixo preenchimento. Mas eu vou trazer os dados, assim, porque a gente não pode desprezar. E o segundo momento, com entrevistas semi-estruturadas. Tá? O primeiro momento, eu tentei traçar o perfil geral dos profissionais, identificar as atividades, avaliar o material de orientações técnicas, a questão da gestão, como é que eles fazem. E, no segundo momento, que foi o momento de aprofundar, identificar as adequações que os profissionais realizavam no momento de entrevista, as formas de escolha e priorização dos atendimentos, formas de execução das atividades, porque tem uma lista de atividades gigante, então, que atividade que cada profissional prioriza, o que ele faz, como é que ele decide aquilo, como é que é aquele processo, e a análise dos objetivos a serem alcançados, utilizando lá um modelo lógico. Então, aqui eu trago 6 unidades, nenhum trabalhador de 6 unidades de CRAS não responderam no Distrito Federal. Tá? Eu tive 35 respostas e o período. E aí, o que acontece? O pessoal, de uma forma geral, a gente teve assistente social, mais assistente social, psicólogo e pedagogos. Tá? Os outros perfis são um pouco menores. Em relação ao conhecimento do material e utilização das orientações técnicas, praticamente todo mundo conhece e utiliza. Tá? Aqui, e utiliza com certa frequência, utiliza o material. Então, eles conhecem o material de orientações, ali na ponta. E ali avaliam, em relação à objetividade do material, é uma nota relativamente boa. Detalhamento das atividades, eles já não acham tão bem detalhado. Público-alvo a ser atendido, eles acham que está bem, que está bom. Objetivos a serem alcançados também está bem bom. Adequação do material à realidade, nem tanto. E clareza do material, eles acham que o material está bem claro. Esse dado aqui, que eu achei bem legal na parte, porque eles se acham parcialmente seguros a partir do material de implementar as ações. Então, assim, eles não estão extremamente seguros. E aí, na hora que a gente pergunta da capacitação, a gente vê falhas na capacitação, porque capacitações muito antigas, ou, muitas vezes, nem tiveram. E aí, a questão das atividades e questão da autonomia, que, normalmente, eles avaliaram muito bem a autonomia. Eles se consideram autônomos, eles têm um planejamento e eles seguem as orientações dos planejamentos. Então, assim, a atividade cotidiana deles ela é feita em cima de um planejamento determinado. E aí eu vou para a parte qualitativa, que é a parte que eu achei mais robusta, que eu gostei mais, porque a parte dos questionários teve suas limitações. Tá? As entrevistas foram feitas com profissionais do Estrutural, Varjão e Itapuã. Por que eu escolhi essas áreas? Eram as áreas com maior percentual de população, proporção de população extremamente pobre, tá? Beneficiária do Bolsa. Os perfis foram diversos, então eu tentei entrevistar profissionais das formações que atuam no serviço. E as entrevistas, a faixa etária, todas mulheres, que é a sua maioria, que a gente sabe que é na ponta, e 30, 35, 45 anos e uma com uma idade um pouco mais avançada, um pouco mais velha. E aí, na parte qualitativa, eu fiz 4 categorias de análise. Tá? Os profissionais, as orientações técnicas, o conhecimento sobre o PAIF e a influência e discricionariedade e escolhas na implementação do programa. Os profissionais, eu vi aí perfil, motivação, por que eles trabalham com aquela temática, capacitação e formação. Orientações técnicas, aceitação, críticas sobre o que está montado, detalhamento, disseminação, conhecimentos. Aí, aqui, a parte onde eu entrei com a questão do modelo lógico, que eu fui passando todos os itens, priorização de usuário, quais atividades, resultados, se eles têm clareza dos resultados a serem alcançados, e a influência e discricionariedade dos profissionais, que é o alinhamento em relação às ações de orientações técnicas, ajustes, significações, e a cadeia de interação, como é que eles se relacionam entre a gestão local e a gestão federal. Tá? Então, clareza dos profissionais versus as ações mais alinhadas, assim, a clareza do que ele tem e do que ele executa realmente. O que eu vi dos profissionais assim dentro do discurso? A escolha por estar ali
é uma escolha, eles já tinham atuado na área social, nunca tinham executado o programa em si, mas a escolha é por causa do serviço público, estabilidade do serviço público. Aqui no Distrito Federal, a gente sabe que no Brasil, em outros lugares, esse processo e essa questão vai ser diferente, né? Então, eles têm interesse em trabalhar com a temática e com o público-alvo do programa. Eles têm uma experiência prévia de atuação, então, assim, a maioria já tinha trabalhado com alguma coisa na parte social, já conhecia. Insegurança e falta de clareza da atuação e do papel, principalmente em quem não era assistente social. Os profissionais que não são assistente social ficam com uma insegurança de até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Tensão e disputa sobre quem dos profissionais faz o quê dentro da área, entendeu? E a ausência de clareza sobre os papéis dos profissionais na condução da questão do acompanhamento. Eu sou psicólogo, o que eu faço? Eu sou assistente social, eu sou pedagogo, até onde eu posso ir? Eu posso fazer isso ou eu não posso, né? Então, tem uma insegurança e uma falta mesmo de clareza. Em relação às orientações técnicas, de forma geral, pouca capacitação institucional. O que eu percebi? As pessoas, no início, no relato mesmo da experiência das pessoas, as pessoas literalmente passavam num concurso e caem ali. E se viram para dar conta do que tem que fazer. E aprendem, e muitas vezes aprendem e executam de acordo com a sua formação prévia, do que ele foi pensar. De forma geral, a atividade, o pessoal tem uma reprodução da fala. A gente sabe, quando a gente já atua nessa política há um tempo, a gente sabe que tem uma fala corriqueira, um discurso recorrente na área. Então, as pessoas reproduzem esse discurso de uma forma muito tranquila. Na hora que vai entrar nas minúcias, aí você vê que as pessoas têm dificuldade, que elas sentem uma insegurança. E, na época, a gente identificou que existia uma parte dentro da secretaria que estava fazendo a discussão do caderno de orientações, que era uma roda de conversa proposta. E estava todo mundo citando, todas as pessoas que eu conversei falavam muito bem e falavam, nossa, eu tinha lido o material, mas agora discutindo, eu tive outra visão. Você não sabe aquela leitura que você faz assim transversal antes de começar, e agora eu estou tendo o processo de tirar dúvidas com meus colegas? Então, esse processo foi muito importante. De forma geral, a avaliação é boa sobre o material, com alguns detalhamentos, principalmente pedido de exemplos. Indicação de poucos ajustes, atividades e autorização das ações. De forma geral, o material é aderente à realidade, entendeu? Mas a pessoa fica tentando... mas sabe qual situação? O que eu tenho que fazer aqui? Ela usa a criatividade dela para poder ler a realidade. E a gente sabe vou ser um pouco ousada, precariedade que esses profissionais estão na ponta, né? Ele não tem, e aí, eu vou passar aqui, eu não sei se eu estou puxando muito para frente, a clareza, tipo assim, não tem uma retaguarda para discutir aquilo. Então, ele uma pessoa quase sozinha ali na ponta que faz uma escolha e ele não tem com quem trocar, ele não tem com quem discutir. E ele caiu ali de paraquedas, no momento, leu o material e a situação mais complexa, porque as pessoas que chegam para o acompanhamento familiar, do que a gente viu, principalmente na hora que discute os resultados, como são situações de famílias muito complexas. Por exemplo, uma mãe que mora sozinha, que o marido foi preso, e aí você vê uma situação de violência na família, o filho saiu da escola. É uma situação tão complexa que, às vezes, o profissional não sabe para onde ele começa. E ele fica ali, além de onde ele começa, para o que eu vou fazer, né? Então, o que eu vou fazer, ele tem uma gama muito limitada de possibilidades de acompanhamento, e aquela bomba cai literalmente no colo dele. Ele, como responsável pelo Estado, né? Ele é a figura ali do Estado na ponta. Então, é ele que está respondendo e está fazendo todos os encaminhamentos possíveis. Então, esse é um peso muito grande para os profissionais. A gente vê dificuldades na relação de conhecimento sobre o PAIF
de identificar os objetivos do serviço. Então, as pessoas assim não têm muita clareza do que é o objetivo realmente do serviço, além do discurso corriqueiro. Detalhar as atividades também, e aí, um pouco mais para frente, eu vou falar isso, mas talvez seja repetitiva. O que acontece? A formação do profissional e o detalhamento das atividades, você vê claramente que um profissional escolhe o que ia fazer de acordo com a sua formação e com as suas habilidades. Entendeu? Se uma pessoa tem mais habilidade para o trabalho comunitário, para a discussão de palestra, ele vai totalmente naquela linha. Um outro não, o outro já tem mais a formação psicológica, ele vai lá e gosta de discutir, ele já faz um acompanhamento totalmente mais individualizado. Então, não tem um padrão, uma organicidade, entendeu? Depende da habilidade do profissional e como ele vai aplicar ali na ponta. E como ele é sozinho nesse processo, né? Sensação de pouco domínio do conteúdo para a execução do trabalho, isso sempre as pessoas relatam, por mais que na hora que você perguntasse lá, você conhece? Eu conheço. Você já leu? Leu. Mas na hora que você vai pegar o domínio, que você vai discutir, as pessoas se sentem inseguras. A proposta é complexa, difícil de ser implementada, e devido a constantes mudanças de conceito, ao baixo detalhamento das atividades, do que realmente ele tem que fazer. A ausência de padronização da execução do programa, do que eu tenho que fazer, né? Me dá pelo menos não digo uma cartilha básica, mas um caminho por onde eu seguir, não que agora cai na minha mesa e eu me viro. Insegurança em relação às atividades que devem ser realizadas, dificuldade em executar a atividade de acompanhamento familiar, que é a principal. Tipo assim, as pessoas fazem, se vocês me perguntarem, fazem acompanhamento? Fazem. Mas agora, num processo do jeito que está pensado no caderno, do jeito lá estruturado? Não, você consegue ver minúcias de um acompanhamento, mas não um acompanhamento muito estruturado, onde a pessoa tem clareza do que ela vai alcançar com aquela família, de quais as ações que ela vai desenvolvendo. Aquilo ali, ela fala, não, eu acompanho, mais ou menos aqui, eu tenho um acompanhamento lá. E aí, dificuldade de... Como os resultados são muito abstratos, e as situações, pelo que a gente sabe, são complexas demais, são famílias com muitos problemas, os profissionais sentem angústia, porque muitas vezes não sabe que resultado que ele está alcançando, e ele não sabe que resultado que ele está dando. Tipo assim, não, meu resultado, eu acho que aquela mãe, ela diminuiu a violência na família dela. Então, será que é isso um resultado mesmo? Sabe, as pessoas têm uma insegurança em falar, devido a situações complexas e do quão difícil é mudar aquela realidade, né? Na questão da influência e discricionariedade nas escolhas da implementação do programa, já antecipei isso aqui, relação entre o gosto e a habilidade individual, isso ficou muito claro. Então, o profissional lá sozinho, ele vai fazer a ação que ele tem mais habilidade e que ele tem preferência. Pode ter toda aquela cartilha. Se ele gosta de fazer campanha e se ele gosta de fazer palestra, ele vai fazer só palestra e só campanha. Entendeu? Vai fazer só atendimento individualizado. Não vai fazer acompanhamento, não vai fazer roda de conversa, não vai fazer nada. Desenvolvimento de atividades parte muito mais de uma escolha do profissional do que uma determinação da coordenação. Então, assim, essa parte mesmo da autonomia do profissional, no nosso caso aqui analisado, ficou muito claro. O profissional é realmente autônomo, o coordenador está ali com milhões de coisas para fazer, com muita tarefa burocrática, principalmente no contexto que a gente está do Distrito Federal, que a gente sabe que quase não tem mais profissional na ponta, né? Então, ele assume cada vez mais atividade burocrática e não dá uma retaguarda, que muitas vezes o profissional, esse técnico de referência, precisa. Grande liberdade de atuação e empoderamento na instituição. Então, ele faz ajuste, ele atende quem ele acha que tem que atender, ele acompanha quem ele acha que tem que atender. Tem uma discricionalidade em relação ao processo de seleção e priorização do público a ser atendido. Então, assim, ele escolhe o que ele acha que é mais importante. Tá? E a gente sabe que o profissional é o principal mecanismo de engrenagem para que o serviço ocorra. É a partir da visão dele, da sua sensibilidade, que ele vai implantar de forma efetiva e com qualidade. Então, esse profissional, essa pessoa que está ali, que representa o Estado, ela está sofrendo uma série de processos, porque é uma realidade
muito difícil que ela está vivendo, muito complexa, tem que dar uma série de respostas, ela não tem retaguarda, ela não tem para onde encaminhar, e ela fica tentando enxugar e tentar melhorar aquela situação da família. Não passou. E aí a discussão toda que eu tentei focar depois, mais para frente, é a relação entre a formação e a estrutura do trabalho. Como é que um influencia o outro? Que a questão de que a formação do profissional, ele atua, ele modifica a estrutura do trabalho, e a estrutura do trabalho também, de acordo com o que você vê, que o profissional vai ganhando experiência, coisa e tal, ele vai mudando a formação, que é a discussão, a reflexão sobre as orientações, a atividade versus formação, a capacitação, a questão da supervisão, da readequação das atividades. E aí, vou falar um pouquinho só sobre esses 2 pontos, a formação e a estrutura do processo de trabalho. Em relação à formação, o que eu vi? A necessidade de qualificação, pois a realidade é complexa, muito complexa. Essas famílias têm uma estrutura muito difícil, e a gente está falando de programas de prevenção que, às vezes, você vai em 2 gerações, você não vai mudar, e você vai ser enxugar gelo, né? E um profissional que fica à frente daquela situação, inserido numa estrutura extremamente precária, em que ele não tem retaguarda e ele ali representa. E está a todo momento com aquele tanto de demanda, sem saber o que fazer. E, sem saber o que fazer, eu não digo, mas assim, não tem para onde mandar, ou ele tem que resolver, porque ele sabe que não dá mais com mais ninguém. Representante do Estado, ele que filtra as demandas do usuário. Então, a gente vê que, muitas vezes, o usuário chega lá e ele não tem clareza do que ele quer, ele não sabe que ele quer ir lá para fazer um acompanhamento familiar. Então, é o profissional que tem que ter essa sensibilidade de filtrar o que o usuário precisa e fazer o encaminhamento. Necessidade da figura de um supervisor é muito engraçado, porque, por mais que eles gostem dessa autonomia, e de que ficou muito clara a questão da autonomia, eles, ao mesmo tempo, pedem alguém para ajudar ali, para dar uma retaguarda, para discutir, para ter um caso complexo, para debater aquela situação. Insuficiência somente em disponibilizar o material. Disponibilizar, está ali, está claro, o pessoal domina o que discute, mas entrar naquele conceito, discutir, detalhar, baixar, e a questão da formação, funções e formação. Isso também ficou muito claro, os profissionais de formações diversas, muito perdidos do que eu faço e o que o outro pode fazer, se eu posso fazer, se eu não posso fazer. Essa disputa de formações, né, de uma área multidisciplinar. A formação exemplifica como a produção e interiorização de orientações técnicas são determinantes no agir do profissional, por construírem um ideal de pensamento e de ação de cada profissional. Então, assim, o psicólogo vai entender, a formação do psicólogo, ele vai entender o material de uma forma e vai agir de uma forma, o assistente social vai entender e vai agir de outra, o pedagogo vai entender e vai agir de outra. A estrutura do trabalho, aí a questão mais metodológica quanto institucional, priorização de quais atividades realizadas, o momento, as situações planejadas, e a discussão se os indivíduos são escolhas oriundas de políticas públicas e de seus programas sociais. Os profissionais têm a questão da autonomia, que eu acho que eu já bati muito nessa tecla. Eles têm o detalhamento, mas a escolha do que fazer, quando fazer, quem atender, ela é individualizada. Tá? O profissional não discute, não interage, não segue as orientações padrões sobre como realizar e para quem destinar determinadas atividades. Então, isso vai muito da escolha pessoal. São escolhas pessoais orientadas pela formação e pela habilidade. Então, dada a precariedade de formação, então, se esse indivíduo não tem uma sede de buscar, de fazer por conta própria, de se orientar por conta própria, fica precário o encaminhamento, né? As atividades executadas não se pautam por um planejamento quanto à identificação das principais características das áreas e situações de emergência de vulnerabilidade, apesar do que todo mundo tem um diagnóstico e todo mundo pauta de que suas ações são dentro de um planejamento. O caráter proativo previsto na política não foi observado ou realizado. Então, assim, a questão da proatividade ainda não foi identificada. Os atendimentos são feitos em cima de demandas contínuas, e a gente sabe que, em determinados momentos, é 90% de atendimento de benefício e distribuição de cesta, né?
ou encaminhamento para inserção em serviço de convivência, outras coisas. E a necessidade de uma metodologia. Para as considerações finais, a gente viu que os profissionais que escolhem o que fazer e como fazer, aí eu cito duas estudos na área da saúde que já falam isso sobre a discricionariedade dos burocratas, do que eles podem fazer. Então, na assistência também é bem semelhante. Os profissionais influenciam diretamente a implementação do programa. Eles não executam ações pré-determinadas. Então, o tempo todo, elas são ressignificadas, transformadas e adaptadas. Por se tratar de um programa, de um serviço, de um programa social que a gente está falando, extremamente complexo, o profissional, esse técnico de referência, ele exerce um papel de extrema importância, porque ele não é, na implementação, ele não é só uma figura burocrática, ele é o cara que faz acontecer. Se ele não faz, não acontece nada, né? E ele filtra as demandas e disponibiliza o que o Estado formalmente já desenhou. Então, é ele o filtro, é ele que faz essa cartilha, essas ofertas, essas opções para o profissional, né? Então, é como valorizar e como dar importância para esse indivíduo cada vez mais. Tem algumas falhas, a gente sempre vai ter, nunca vai ser perfeito, tanto é que tem essas ressignificações, mas a gente não pode falar em momento nenhum que existe um desalinhamento. Algumas partes, como eu falei, o acompanhamento familiar, a atividade de acompanhamento, ela é mais embrionária? É. Agora, outras, as pessoas têm mais clareza. Então, está acontecendo, essa era uma angústia muito grande sempre. E o PAIF pressupõe o atendimento dos indivíduos como cidadãos de direitos, mas foi observada uma falta de homogeneidade dos atendimentos. Então, assim, como esse profissional também está ali na ponta, ele tem direito, o indivíduo tem direito, mas é uma fila gigante, às vezes ele não tem para onde encaminhar, é um direito dele receber cesta, é um direito dele estar no Bolsa, é um direito dele ter o vínculo da família, mas às vezes o profissional está tão sobrecarregado que não faz aquela leitura e não trata aquele indivíduo como uma pessoa de direitos, né? Não se observa uma concretização desses direitos, assim, e o fortalecimento do protagonismo e da autonomia, da participação comunitária são bastante embrionárias. Então, toda aquela parte proativa de comunidade, do fortalecimento dos vínculos comunitários, raramente encontrado. Enfim, é isso. Nós vamos recompor a mesa e passar para o segundo momento, que são os debates. Obrigado, Lídia, pela apresentação. Vamos, então, abrir para as colocações do público. Depois eu tenho algumas perguntas também, comentários para fazer, Lídia. Mas eu acho que a gente podia abrir primeiro para comentários, perguntas, sugestões. Por favor. Alguém tem? Alguma pergunta, algum comentário? Tá, eu vou começar, então, essa etapa de debate, ver se a gente aí anima as pessoas para colaborarem também com as suas ideias e com as suas sugestões. Lídia, eu acho que o trabalho que você faz é muito interessante por diversos motivos. Primeiro, porque olha para essa fase da implementação, que é uma etapa extremamente importante do ciclo, né, de políticas públicas e que a gente tende a não olhar tanto, né? A gente olha mais para outras etapas do processo, o impacto, mesmo a formulação, né, o processo decisório por trás da elaboração da política pública, mas o grau de discricionariedade e os desafios que os burocratas de rua, não é, que os profissionais, né, que estão na ponta enfrentam, isso é pouco analisado, e é uma pena porque você consegue aprender muito sobre a política pública e sobre as limitações do desenho da política pública através desses profissionais que são os que lidam diariamente e que tomam decisões diariamente com base nas prescrições, não é, técnicas que os tomadores de decisão impuseram, né, sobre o desenho e a característica da política pública. Eu acho que o teu trabalho também é bem interessante porque ele traz uma abordagem, uma combinação de métodos quantitativos e qualitativos que também é incomum,
e que se complementam, eu acho que bastante bem. E aí fica a minha primeira pergunta, tá, para você trabalhar, porque me parece que os resultados que você obtém da sua análise dos questionários, ela conflita um pouco com aquilo que você encontra depois na sua análise de entrevistas mais aprofundadas com os profissionais com quem você conversou. Nos questionários fica muito claro que todos alegam conhecer, não é, as cartilhas e a documentação que instrui a sua ação diária, mas na condução do trabalho diário, não é, esses profissionais encontram-se em muitas dúvidas, né, muitas situações ambíguas e que para as quais eles não têm necessariamente um direcionamento, né, uma orientação definida por essas cartilhas e tampouco pela própria estrutura da política pública, né? Então, você tem aí uma contradição nas falas, né, expressas através dos diferentes métodos. E essa contradição, ela obviamente tem impactos, né, implicações para a qualidade da política pública e para o efeito que ela vai ter na ponta no beneficiário. Eu queria saber se você conseguiu, nas suas falas, detectar um pouco, não é, da percepção do burocrata de rua, do agente que está na ponta, sobre as possíveis limitações que essa contradição causa, não é, para a implementação da política e como isso atrapalha, né, no exercício da sua função, e como talvez o atendimento ao público poderia ser melhor se a política tivesse, não é, uma estrutura de orientação do trabalho do burocrata de rua melhor estruturada, mais bem estruturada. Tá? Então, essa é a minha primeira colocação para você. Eu vou passar, então, a palavra de volta para a sua reação e depois a gente vê se tem mais alguma pergunta. Tá bom? Mas obrigado e parabéns. Então, Lúcio, a questão da escolha da fase da implementação, durante um tempo, eu acho que... Vou falar um pouquinho aqui da trajetória. Fiquei no Ministério, no MDS, acho que mais de 7 anos, né, trabalhando com a questão da proteção social básica. E era constante a questão de você mostrar resultado. E a dificuldade da gente, dentro do Ministério, mostrar resultado de uma política, da questão do serviço. E aí, na hora que você começa a refletir sobre o processo, você vê que a fase da implementação e do porquê que eu vou conseguir mostrar um resultado de uma política, vou fazer uma avaliação sobre resultado, ou, quando eu vou pegar o processo, eu consigo avaliar se as pessoas têm clareza do que está acontecendo, e dos percursos e dos cortes no caminho que as pessoas fazem, né? A questão da contradição da fala dos profissionais, a gente percebe que, na hora que as pessoas vão preencher um questionário ou são respondidas, isso foi um entendimento meu. Ah, você conhece? Conheço. Todo mundo vai conhecer, porque é o discurso padrão. Assim como todo mundo tem um discurso padrão do que é aquele consenso universal do que é o serviço, da fala, que tem uma falha muito peculiar, quem lida da assistência social tem uma forma de falar, todos os melindres, então todo mundo segue muito bem a cartilha. Tá? E, na hora que você vai questionar, que você vai conversar com esse profissional, que você pergunta, você vê que não é bem por aí, né? Que tem uma dificuldade, que a clareza não é tão grande assim naquele processo, né? Como o atendimento poderia ser melhor, por exemplo, eu sou muito... Aí a questão de formação também, né? E as meninas do serviço social podem me bater aqui. É a questão que eu sempre brinquei, a gente sempre discutia da questão de clareza de significado, clareza de conceito e clareza do que fazer. E, dentro do serviço social, tem toda uma linha de não querer retirar essa autonomia do profissional. Porque, é óbvio, o profissional está lá na ponta, ele tem essa autonomia, ele que está sabendo vivenciar, ele que sabe qual que é a realidade dele e ele que sabe o que melhor implementar. Mas, a partir do momento que você deixa tudo muito na orientação, aqui em cima, nesse patamar, que você não exemplifica algumas questões,
profissional fica perdido. Ele tem que ter muito jogo de cintura, uma formação muito boa para conseguir saber para fazer, porque é muita coisa. Ele tem que ler a realidade, ele tem que ser criativo para ver que atividade que ele vai fazer. E muitas vezes isso não é possível, né? Todo mundo tem suas limitações, e o contexto ali é limitado. Então, talvez, se tivesse... Eu não digo... A gente não pode falar de cartilha, a gente não pode falar de exemplos, sabe? Algumas situações, ou situações que deram certo, exemplos de boas práticas, né? E disseminação disso, o profissional e capacitação. Essa figura desse supervisor, vamos dizer assim, mas nada muito daquela figura do que está certo e está errado, que é fugir disso. É uma figura de uma pessoa ou de uma equipe que discuta os principais problemas do que está acontecendo ali. Eu acho que aí a gente consegue encaminhar para o melhor, entendeu? Uma figura que você orienta, que não é o coordenador, gente. O coordenador não dá conta disso. O coordenador, muitas vezes, nem sabe o que está acontecendo, porque ele está ali fazendo burocracia a mil e resolvendo problema que aparece, apagando incêndio. Então, é a discussão mesmo. Vamos fazer por aqui, vamos fazer... Porque é um trabalho muito difícil de ser feito, né? É uma realidade muito complexa e é preventivo, né? Então, assim, sempre vai ser muito difícil da gente mostrar os resultados. Acho que é isso. Ou seja, a capacitação, a realização de oficinas, de troca de experiências entre os profissionais, ou seja, seria uma medida que poderia ser inserida no desenho da política, que aprimoraria e já atenuaria bastante essa insegurança, né, que você reparou como sendo um dos principais problemas dos profissionais na área, não é isso? É por aí, né? Eu iria, com a minha parte muito metodológica, eu iria até mais. Eu daria opções do que a pessoa pode fazer, disseminaria boas práticas, entendeu? E questão de exemplos mesmo, porque as pessoas precisam disso. Vamos lá, tem comentários? Por favor, você se apresenta, só para a gente... Celeste Dominici, técnica em planejamento da Codeplan. É muito interessante, Lídia, teu trabalho, estou achando. E fico imaginando, me colocando no lugar dessas pessoas que estão na ponta, lidando com este drama social gigantesco que nós temos. Quer dizer, realmente, como a pessoa vai lidar com uma situação que envolve milhões de tipos de problema, né, que envolve a ausência do Estado em várias áreas de educação, de saúde, que a gente sabe, né, pessoas que têm problema de trabalho, que têm problema de alcoolismo, de droga, de gente presa na família. Quer dizer, é uma tragédia muito grande social. Inclusive, esse número que você mostrou de pessoas atendidas no Distrito Federal, são quantas pessoas? Não, é Distrito Federal, não. Aquilo é nacional. Que é muito pouco. É nacional. O Distrito Federal é bem menos. É muito pouco. Para o DF, eu já achei pouco. Imagina, porque a gente sabe, né, que a distribuição de renda no Brasil é trágica, né, e que a base da pirâmide é muito grande, né, a base das pessoas que têm um salário menor é muito grande. Então, isso daí realmente é uma gota d'água, né? E pensando que cada assistente social, cada sociólogo, cada pessoa que está numa ponta dessa, enfrenta um problema de dimensões imensas, quer dizer, realmente eu nem sei se adianta. Exemplo, porque o Estado não tem, ela não pode, por exemplo, encaminhar uma criança para uma creche, não pode encaminhar as crianças para um centro, um marido alcoólatra, né, para um centro de reeducação, de sei lá o quê. Ela não tem essa retaguarda. O que ela vai fazer? Né, realmente, é uma situação muito complexa. Acho que eu vou ficar de pé, que aí todo mundo pode me ver. Eu sou a Márcia, faço parte da equipe da proteção básica lá do Ministério, trabalho na coordenação do PAIF. Para nós é muito importante estar tendo contato, né, com esse estudo. Quero dizer que, no âmbito lá da proteção básica, a gente vai realizar uma consultoria esse ano, de pessoa jurídica, inclusive, para ela ser mais ampla,
para conhecer experiências de funcionamento do PAIF. E a ideia é a gente conseguir, ao final, trazer, não um livro de receitas, né? Não é isso, mas de trazer alguma proposta metodológica, um caminho, né? Uma sugestão, para os profissionais, a partir dali, desenvolverem, porque realmente isso que a Lídia traz tem sido recorrente, dessa necessidade de trazer mais exemplos, de, né, que a orientação ela realmente deixa esse espaço para o criar profissional. E aí o que me provoca, né, o que me instiga aqui, é que a gente sabe que também a cobertura do serviço ele ainda não é suficiente. Então, você foi nos bairros aqui de Brasília, em bairros que enfrentam uma vulnerabilidade enorme, né, lugares que ainda não têm uma estrutura, não sei se já tem, né, boas condições de acesso à escola, a outras políticas públicas. Então, que esses profissionais realmente eles devem estar tomados por demanda espontânea, por demandas de toda sorte, e que, de fato, o PAIF, como processo mais coletivo, que é um desafio e que a gente espera que um dia a gente consiga avançar nesse patamar, dele realmente atender de forma mais coletiva, ele acaba sucumbindo pela necessidade mais urgente, que é de atender essa demanda, que é legítima, que é, né, da sobrevivência. Então, eu acho que o seu estudo assim, ele dá bons indícios para a gente aprofundar, né, e tentar realmente identificar. Será que atender, né, ainda que seja demandas espontâneas, já não seria um resultado bom? Será que se a gente avaliar que quando você consegue atender as questões mais emergentes, a família já tem mais condições para pensar realmente na convivência, né? Porque enquanto ela, sei lá, está passando fome, não tem trabalho, às vezes ela realmente não vai ter condições de participar de uma forma mais qualificada mesmo, de um serviço que quer promover a convivência, que quer promover a convivência comunitária, troca de informações, empoderamento. Então, assim, eu anotei algumas coisas que eu pensei em falar, que era a questão da cobertura, né? Porque que a gente fala que o CRAS referencia, aqui no caso de Brasília, né, até 5.000 famílias. Na estrutural, tem quantas famílias e quantas estão em situação de vulnerabilidade? Então, são coisas para a gente pensar que também a cobertura ainda não está adequada. Então, os profissionais eles acabam numa solidão mesmo, né? Sofrendo ali para ter que dar uma resposta mais ética e mais profissional possível, mas com muitas limitações, como a gente já colocou aqui. Mas queria te perguntar, assim, acho que até é a mesma pergunta, talvez, né, mas fiquei instigada. Identificou algum resultado, ainda que seja um resultado indireto da ação dessas equipes? Dá para você falar um pouco mais sobre isso? Deixa eu só fazer um comentário enquanto a gente vai passando o microfone sobre o que a Márcia disse. Márcia, acho que a focalização da política é interessante, ou seja, a definição muito clara dos objetivos que ela tem e o que ela se propõe a fazer, né? Isso também é sempre uma sintonia mais fina, não é, dos objetivos da política, é sempre um bom resultado, uma boa recomendação de um resultado de uma avaliação da própria política. E eu acho que você está encontrando algo assim, né? Ou seja, o que esse programa faz é muito mais uma assistência, não é, social, psicológica para a família do que a coisa preventiva, teoricamente, no sentido de que você colocou na sua fala de proação. Né? Ela acaba sendo muito mais reativa. Contudo, ao fazer isso, ela já cumpre um papel extremamente importante, como a Celeste colocou aqui, não é, um problema gigantesco, uma catástrofe humana, não é, que a gente vivencia no nosso dia a dia, num país tão desigual, que talvez esse já seja o objetivo principal que a política pode atender. Tá? Então, assim, acho interessante também pontuar isso da sua fala, porque acho que ela leva para esse sentido. Não é isso, Márcia, que você estava falando um pouco? Depois a gente pode voltar. Tá? Bom, eu sou a Beth Trindade, sou assistente social e trabalho lá na ponta, graças a Deus. Amo trabalhar na ponta, no CRAS do Gama. E aí eu cheguei, já tinha começado. Eu não sei se essa sua pesquisa é âmbito nacional ou só DF? DF. ADF. Então, eu gostei quando você falou que
A capacitação é fundamental. Eu lembro que eu estou aqui no DF desde 2009, do último concurso da assistência, né? Da assistência social para assistente social, né? Inclusive, a gente está numa luta aí para sair o concurso. Então, eu vejo que nós tínhamos muitos estudos, e foi maravilhoso aqueles estudos, muito bom. Mas só que, de uns anos para cá, nós não temos esses estudos mais. E ele ajuda a gente a exercer o nosso profissionalismo com mais qualidade, quando a gente troca experiência, quando pessoas que têm, assim, não são receitinhas, mas experiências diversas para partilhar com a gente. E eu acho que o segredo da nossa profissão de assistente social, psicólogo e pedagogo é trabalhar em equipe. No CRAS do Gama, a gente tem trabalhado em equipe, né, e a gente, graças assim, ao nosso compromisso, tem respondido às demandas que chegam. É claro que tem muita demanda reprimida. Por quê? Nós éramos uma equipe grande, as profissionais foram saindo e não entrou no lugar, então é claro que eu, como assistente social, eu vou atender aquela que está no meu limite como profissional, né? Então, vai para a demanda reprimida, realmente. Mas a gente tem trabalhado em equipe, tem funcionado bem. A gente faz grupo de estudos, né? Sempre a nossa diretoria, esses dias mesmo, foram lá, reuniu com a gente. Então, quer dizer, isso é importante. Agora, depende muito do chefe local e da equipe, né? Se está tendo dificuldade de implementar o PAEF como ele deve ser, então aí a equipe vai avaliando, né? A gente sabe que, como está lá na cartilha, no caderno, a gente não consegue, porque não é aquele acompanhamento que a cartilha pede, né? Infelizmente, a equipe é pequena, é reduzida e não tem tempo de fazer esse acompanhamento. Mas, dentro das nossas capacidades, a gente vai atendendo e respondendo às demandas, né? E são diversos os problemas. Vocês que trabalham na assistência são diversificados. É problema de alcoolismo, é problema de menino que não está tendo escola e que precisa ir no CRAS, porque o CRAS tem que interceder junto ao Conselho Tutelar, a educação. Então, é variado, gente. Nós, profissional, por exemplo, assistente social, a gente lida com isso todos os dias, né? Não é só alimento, não é só orientação para ir para fazer um curso. Então, quer dizer, principalmente nesse problema hoje que a gente está enfrentando, da desigualdade que aumentou cada vez mais. Antes, eles iam lá, tem um curso para fazer, hoje eles vão para... Eu preciso de uma cesta emergencial, porque meu marido está desempregado, minha mãe está doente, a aposentadoria não dá. Então, quer dizer, aumentar os problemas, né? E isso também a assistência tem que evoluir. Os recursos diminuíram, os projetos também diminuíram. Tá? Você que é aí do MDS está precisando de liberar mais recursos para implantar esses projetos lá na ponta. Está precisando muito, tá bom? Muito obrigada. Eu acho que está legal a discussão. Boa tarde, eu sou Fabiane, sou assistente social, trabalho no MDSA também. Não tenho condição de liberar recursos, não depende da gente. Brincadeira, gente. Vamos levar, vamos levar. Estou brincando. Eu fiquei com algumas dúvidas sobre a pesquisa. Quando eu cheguei, você já tinha iniciado a fala, então, se eu repetir alguma coisa que foi dita, aí já peço desculpas, tá? Eu queria saber qual foi o período em que foi realizada a pesquisa. Eu entendi que você aplicou 4 entrevistas semi-estruturadas, que seria a parte mais qualitativa, é uma parte muito rica do processo de pesquisa, principalmente na área social. Num universo de 4 entrevistas, você considera que é uma amostra representativa desses profissionais que atuam na ponta e do trabalho da secretaria? É uma pergunta. Eu entendi que os profissionais relataram que os materiais são de difícil aplicação prática. Aí eu queria saber se esses materiais são os materiais disponibilizados pelo MDS, pela secretaria, pelo GDF, ou não, quais seriam? Obrigada. Posso responder?
Então, eu vou responder aqui de trás para frente. Primeiro, para a Fabiane. Fabiane, o período foi primeiro semestre do ano passado, tá? Que eu fui a campo. E aí, a questão da parte qualitativa, a questão do representativo ou não, isso sempre fica muito difícil no método qualitativo, você falar o que é representativo, né? Mas 4, talvez tenha sido... O que aconteceu? Eu fiz 4, e aí eu comecei, na 4ª, ali, já começou a fazer coisas recorrentes. Então, assim, as falas das 3 estavam muito alinhadas, entendeu? Então, assim, talvez, se eu fosse num outro lugar, numa outra unidade, eu pegaria falas de profissionais numa direção muito diferente. Tá? Também, a gente sabe dificuldade de fazer campo e do tempo, da descrição. Então, assim, foi até onde consegui. Poderia ter feito mais? Poderia. Mas a fala ali, eu vi que já estava... As falas foram, basicamente, muitas semelhanças. Então, assim, estava muito tranquilo nessa parte. Os materiais que eles falaram eram os materiais disponibilizados pelo MDS no site, que eles tinham conhecimento e que eles usavam, mas algumas partes era difícil de ser utilizado. A questão da Beth, do assistente social lá do Gama, eu concordo que é essa direção, né? Agora, você está falando que lá no Gama vocês fazem um trabalho multidisciplinar, né? Nas unidades que eu visitei e das pessoas que eu conversei, os profissionais autônomos, bem isolados mesmo. Eu não vi profissional trabalhando de forma multidisciplinar, não. Pode ser o caso, né? Como eu fui também em poucas unidades, pode ser isso. E aí, Márcia, a provocação que é uma pergunta eterna para mim. Essa cobertura de proteção insuficiente, como mensurar e como saber que serviço e quanto a gente precisa para a cobertura. Você sabe o quanto a gente sofria com isso para responder, para quando eu precisava de expandir. Porque a questão da vulnerabilidade, como é que eu estimo vulnerabilidade? Sempre tem que ter um parâmetro. Como é que eu falo referenciar 5 mil famílias? Aquele pessoal consegue entender isso tudo mesmo? E aí, até onde a gente sabe, a gente vivenciou um período agora de grande expansão de serviços e de rede de proteção, que eu acho que vai ser muito difícil, inclusive, assim, acho que a gente vai manter, se conseguir manter, entendeu? E que elas não dão conta. E a gente vê recorrente, por exemplo, a gente fez um estudo aqui no Distrito Federal sobre o Conselho Tutelar, é muito parecido, as pessoas não têm para onde encaminhar, aí fica uma na rede, todas as redes fragilizadas, sabe? Um encaminhando para o outro, sem saber meio o que fazer. E com uma demanda muito grande, reprimida e sem conseguir gerar um resultado. E aí você me perguntou dos resultados, né? Como é que os profissionais percebem os resultados? Tive de relato de gente que voltou a estudar, tipo assim, vi pela melhora da família, porque uma mãe lá se empoderou. Muita questão de empoderamento feminino, sabe? Da pessoa assim, não, eu vi que aquela mãe ficou um pouco mais empoderada, voltou a estudar, escolhe melhor, quis voltar para trabalhar. E questão de conseguir programa habitacional. É a questão da principal. Então, eu acho que... E a questão da Celeste... Eu gosto muito da questão das boas práticas e do detalhamento de exemplos mesmo, porque eu acho que essa questão que o pessoal do Gama faz de discussão, e a gente viu quando a secretaria, no momento que eu comecei a conversar, estavam fazendo rodas de conversa, de discussão, então isso dá uma clareza maior para o profissional e de como atuar. Mais alguma pergunta? Um comentário? Queria só fazer um ponto rápido sobre a questão metodológica que a colega levantou, que eu acho que é bastante pertinente, óbvio, essas questões sempre têm que ser feitas, mas assim, eu acho que a riqueza do trabalho, mesmo que a quantidade de entrevistas tenha sido pequena, é a quantidade de informações que você extrai dessas entrevistas. Então, trabalhar com o quantitativo informacional, a quantidade de dados extraídos das entrevistas que você fez, eu acho que já deu, né, margem suficiente para a construção aí de argumentos e o fato de você ter encontrado algumas recorrências, não é,
que já iluminam limitações ou dificuldades, não é, que o programa enfrenta na sua aplicação. Então, apesar de concordar, não é, que a gente não está falando aqui de uma amostra representativa, você em momento nenhum faz isso, a quantidade de informações extraídas através do método qualitativo supre, né, qualquer limitação que possa existir do lado quantitativo. Então, acho que fazer essa ressalva é importante, porque mesmo com poucas entrevistas, você extraiu uma quantidade enorme de informações, como ficou claro aqui na sua apresentação, que ajudam a pensar e a problematizar o programa visando o seu aprimoramento, né? Então, acho que, nesse sentido, o trabalho cumpre o seu objetivo com folga. Tem mais alguma colocação, alguma pergunta? Não, então agradeço a presença de todas e de todos e devolvo a palavra. O trabalho está publicado, já entra como um texto para discussão no nosso site. Então, se vocês quiserem depois procurar no site da Codeplan, dentro da aba Textos para Discussão, você encontra lá o trabalho, tá ok? Com todo o detalhamento da pesquisa e todos os resultados. Então, passo a palavra de volta. Bom, então, vamos encerrar a nossa atividade de hoje e até a próxima. Obrigado, tchau.